Olá! Hoje nós vamos conversar com João Carlos Cavalcante, que é servidor do TJPE há 32 anos. E o nosso tema em destaque é a sua mais recente publicação, o livro Controles e Resistências na Informatização da Corte de Justiça Pernambucana. Foram os 2 anos de mestrado que eu trabalhei, fazendo pesquisa para tratar de uma década, desde o início, em 1983, até o ano de 1992, sobre a informatização, relatando sobre os 2 primeiros sistemas que controlaram as informações dos processos judiciais aqui em Pernambuco. E o que te levou a desenvolver esse tipo de conteúdo? A escolha foi pelo trabalho que eu desenvolvi no passado, quando houve a montagem do banco de dados de jurisprudência em 2000, logo após o bug do milênio, e um outro trabalho realizado na Secretaria Judiciária sobre o controle dos processos administrativos disciplinares. Isso aí me incentivou a querer relatar a história da informatização no Tribunal de Justiça de Pernambuco. João, de que forma você distribuiu o conteúdo do livro para facilitar mesmo a leitura? O livro está dividido em 3 capítulos. No primeiro capítulo eu faço uma retrospectiva dos avanços tecnológicos, desde a época do ábaco, que é um instrumento de cálculo matemático, adição, subtração, até os dias atuais. E também falo da política de informatização no país, no Brasil, qual foi adotada. No segundo, eu trato especificamente sobre o primeiro sistema informatizado do Tribunal de Justiça, feito com a ajuda do Centro de Serviços Técnicos de Pernambuco, CETEP, e aqui a equipe do tribunal. E no terceiro capítulo, eu vou falar do sistema que foi contratado para o Palácio da Justiça, mas essa questão de controles e resistências envolvendo essa nova metodologia de trabalho que estava sendo inserida no Poder Judiciário pernambucano. Essas 2 palavras estão presentes aí no título do livro, Controles e Resistências. Do ponto de vista do controle, o que foi que você encontrou? Nas pesquisas, eu encontrei um processo onde havia 2 sentenças. Isso é uma coisa totalmente absurda. E sentenças dadas por, claro, magistrados diferentes e opostas. A decisão final era uma completamente diferente da outra. E isso mostrava bem que esse controle manual que existia, ele era falho. Precisava de ter uma nova metodologia para poder fazer o controle desses processos judiciais, mesmo porque o acervo está aumentando ano a ano de forma assustadora, No que você pesquisou referente a essa década, também havia o período da ditadura militar. É interessante que todo esse processo que o Tribunal de Justiça começa em 1983, a gente está vivendo a fase final da ditadura civil-militar e estamos também num momento econômico muito delicado. Uma inflação de mais de 1000% e, apesar de tudo isso, o tribunal vislumbrou a necessidade de fazer essa informatização. A grande luta do Poder Judiciário, que não tinha tanta essa autonomia financeira administrativa, era solicitar ao governo estadual que separasse recursos financeiros para poder implantar um projeto desse porte no TJPE. João, outro aspecto em destaque no seu livro são as resistências. A gente sabe que, de fato, houve resistências por parte de servidores e de magistrados. Começa explicando quais eram as preocupações, por exemplo, dos servidores. É importante frisar que com a informatização no Poder Judiciário estava sendo introduzida uma nova metodologia de trabalho, onde fazia com que os atores desse trabalho saísse da sua zona de conforto. Então, no caso dos servidores, a grande preocupação que eles tiveram era o retrabalho. O que eles controlavam os processos através de fichinhas preenchidas à caneta ou até na máquina de datilografia, passou a não só fazer isso, como também fornecer essas informações para uma equipe que lançava no sistema. Outra preocupação que tinha os servidores era com relação à segurança dessa informação. Se o que eles faziam, uma vez que eles repassavam para um colega, se isso entrar corretamente no sistema. Por outro lado, nós tínhamos o lado danoso, que com o sistema isso foi sanado, que era a democratização da informação. Por quê? Os escrivães, hoje chefe de secretaria, detinham todas as informações dos processos.
né? Então, como informação é poder, eles começaram a perder esse controle, né? Você ia na central de informações e pegava tudo o que acontecia com o processo. Se o juiz deu um despacho, uma sentença, uma decisão, se foi juntado um mandado. Então, isso aí foi democratizado. E não se precisou recorrer mais a esse escrivão para saber como andava o processo que ele tinha na justiça. Em muitos casos, diminuiu bastante corrupção. Sim, essa porta aberta que existia e muito diminuiu, não é? Porque você não tinha mais a base através da qual pudesse fazer um pedido. Antigamente, nós tínhamos a questão da distribuição direcionada dos processos, que, feito de forma manual, viabilizava essa possibilidade, né? Com a introdução do sistema, todos os processos eram distribuídos e o sistema identificava aquele advogado que fazia distribuição múltipla de processo, para que caísse naquele magistrado cujo entendimento beneficiava seu cliente. Então, isso foi um grande benefício para a correta aplicação da justiça e da forma de trâmite de processual. Falando então agora sobre as preocupações dos magistrados, que preocupações eram essas para que eles resistissem tanto assim ao processo de informatização? A preocupação principal do magistrado, no primeiro momento, foi a distribuição equitativa dos processos. Era importante que, se tínhamos 10 varas cíveis naquela época, na capital, que todos recebessem de forma igualitária os processos que estavam sendo distribuídos. Isso aí o sistema garantiu, os técnicos iam explicar, né? Quando havia distribuição ímpar e um magistrado recebia menos que o outro, na próxima leva de distribuição isso era compensado. Isso foi devidamente sanado, né, pelos técnicos de informática. O outro problema era que não houvesse vazamento de informações dos processos que envolviam segredo de justiça, mas também foi demonstrado que isso aí não era possível acontecer. Os segredos de justiça, as informações que envolviam as questões de família, de infância e juventude estavam garantidas dentro do sistema, devidamente guardadas e protegidas de ataques externos. Entendi. Quando você fala em ataques externos, refere-se a ataques cibernéticos, ataque de algum hacker ou também perda de dados. Isso os deixava aflitos. Naquela época, né, a década de 80 para início de 90, nós podemos falar mais em perda de dados. Como o sistema dava acesso a várias pessoas, que uma pessoa tivesse acesso a essa informação e passasse adiante, né, privilegiando algum advogado, privilegiando alguma das partes. Né? E o sistema foi construído de forma que os acessos eles eram categorizados. Ora, o juiz tinha acesso a tudo, e depois o escrivão tem um acesso menor em termos de informações e o servidor que estava trabalhando naquela vara também tivesse um acesso menor ainda. Isso aí garantia a segurança do sistema, para que essa informação, caso vazasse, saberia de onde veio esse vazamento. E que bom que esses receios acabaram sendo sanados ao longo do tempo, né? Você acredita que os aspectos da vida moderna, eles facilitaram essa aceitação, uma vez que nós já temos voto eletrônico, senhas bancárias, sistemas digitalizados que fazem parte do nosso dia a dia? Foi uma grande vantagem. Isso facilitou muito, muito mesmo, porque os acontecimentos foram simultâneos, como falaste, né? A questão do voto eletrônico, da evolução bancária nas operações financeiras. E aí o judiciário tenta acompanhar isso, apesar da questão da falta de recursos financeiros, né? A escassez, mas ele procura e luta para acompanhar essa caminhada que a sociedade como um todo e o mundo está vivenciando. Os relatos que estão aí no seu livro, referente a essa década específica, nada tem a ver com os dias de hoje, né? Onde a gente já viveu 2 anos de uma intensa pandemia e os trabalhos tiveram que acontecer da forma remota. Eu tenho um sentimento de gratidão por esse processo ter iniciado lá na década de 80, porque se não houvesse isso, esse momento pandêmico que vivemos seria um caos. E a justiça não estaria na velocidade e na produtividade que ela tem hoje, somente a justiça pernambucana, que teve uma melhora expressiva no quadro geral brasileiro, né? Se não tivesse todos esses recursos tecnológicos e, principalmente, as pessoas aceitando e lidando com esses recursos para desenvolver um trabalho mais célere, que é o nosso principal valor aqui na justiça.
João, a gente sabe que a tecnologia da informação é uma ferramenta imprescindível para a vida moderna. Então, com base nessa sua publicação e com base em toda a sua experiência vivida ao longo desses 32 anos aqui no TJPE, você pensa em aprofundar essa pesquisa sobre a informatização no TJPE? De pronto, eu já encontro um caminho a ser relatado, ser narrado, que é o período posterior a esse trabalho, 1993 em diante, onde uma colega aqui, servidora do Judiciário, já fez um trabalho de 98 a 2011 sobre essa transição do processo em papel para o processo virtual e ficou essa lacuna. No mínimo, eu tenho a pretensão de escrever um artigo cumprindo esse período de 6 anos, né? 6 anos que precisam ser relatados para a gente ter um histórico, desde o início da informatização da Corte de Justiça até o ano 2011, quando chega o processo judicial eletrônico através do 24º Juizado das Relações de Consumo, né? Juizados especiais. João, muito obrigada por essa entrevista. Muito obrigado também.